E aí pessoal, beleza? Aqui é o Luiz do canal Tudo Mastigado. Hoje a gente vai falar um pouquinho de sociologia, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho da origem da sociologia. Vou tentar compreender um pouquinho desse processo histórico com vocês, né? Todo o processo histórico que leva ao desenvolvimento da sociologia. Assim, pessoal, a sociologia, como uma ciência, como uma disciplina, ela vai ter o seu auge ali no início do século, na metade para o final do século XVIII, início do século XIX, vai se estabelecer como uma ciência, né, como um campo de pesquisa, mas as origens da sociologia são um pouquinho mais antigas, né? Elas remontam a uma série de movimentos históricos e um deles é o Renascimento, né, pessoal? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar o Renascimento do ponto de vista histórico, mas o Renascimento é um período bem interessante na história da humanidade, porque é um período em que a gente começa a modificar toda a nossa visão de mundo, né? O Renascimento ele constitui um movimento político, um movimento filosófico, científico, artístico, né? O Renascimento ele é bem amplo e é muito difícil a gente caracterizar o Renascimento, né? Mas o Renascimento ele está associado a uma nova visão de mundo, ao mesmo tempo um resgate do ideal clássico, da beleza, né? Do campo da especulação, da pesquisa filosófica. Então o Renascimento é muito importante do ponto de vista histórico, né? Para o desenvolvimento da sociologia. Além disso, pessoal, a gente vai falar que o Renascimento representa também uma passagem da era medieval para a era moderna. Ou seja, o Renascimento ele é um período de transição do mundo medieval para o mundo moderno. E como a gente sabe muito bem, esses períodos de transição são períodos conturbados, né? São períodos em que há muita instabilidade política, econômica, social, que é o que está acontecendo ali, né? No final do século XV, início do XVI, é um período em que você tem muitas guerras, você tem muita perseguição religiosa, muitos conflitos políticos, muita instabilidade política, né? E a gente sabe que esses períodos de instabilidade constituem também períodos de mudança do ponto de vista político, social, econômico. A filosofia e a sociologia tentam compreender isso até hoje. Por isso que o Renascimento é um dos campos de pesquisa mais discutidos até hoje na história, né? E é bem interessante essa coisa da passagem da era medieval para a era moderna. Além disso, pessoal, a gente tem que compreender também todo um processo de ascensão da classe burguesa. Por quê? A burguesia, do ponto de vista histórico, ela também é uma coisa muito nova. Assim, a gente vai ter ali na era medieval, durante o período da era medieval, mais ou menos 1000 anos, né? A gente vai ter um fortalecimento muito grande da instituição da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, a Igreja Católica estabelece uma relação quase que simbiótica, né, com as monarquias, né? Durante muito tempo, a religião justificou o poder dos reis, né? Então, assim, a religião e a monarquia estão muito ligadas. Só que o que acontece? Já no finalzinho da era medieval, começa a haver uma decadência cada vez maior, né, do poder da igreja, do poder institucional da igreja e, sobretudo, o poder, a concentração de poder absoluto dos reis. As monarquias absolutistas, né, elas começam a perder seu poder. Então a gente começa a ter uma decadência desse sistema. O que acontece? A burguesia ela vai surgir no meio disso. Porque a burguesia, antes, ela não fazia parte da nobreza, né? A burguesia era representada sobretudo pelos grandes comerciantes, que eram vistos com muitos maus olhos, né? Pelos reis, pela nobreza, não tinham tanto poder, estabeleciam ali que uma base de sustentação para a monarquia. Só que com a decadência do poder monárquico, a burguesia, que controla, né, esse poder econômico, que controla o comércio sobretudo, começa a adquirir cada vez mais poder. E quando ela vai adquirindo cada vez mais poder, ela vai tendo uma influência cada vez maior dentro da política. Então, assim, a ascensão da burguesia, ela é muito importante para a gente compreender também essas mudanças que estão acontecendo nas sociedades humanas, né? Sobretudo na política e na economia, e a ascensão da burguesia representa também grande parte do que os sociólogos vão tentar explicar, né? Já na modernidade. Assim, todos os fenômenos associados ao controle da burguesia. A burguesia ela tem um papel muito importante historicamente, né? O próprio grande Karl Marx, né?
o Marx dizia, ele, apesar de ser um grande crítico do capital, um grande crítico da burguesia, o Marx, ele reconhece isso, né? Lá no Manifesto Comunista ele já fala disso. Ele reconhece a importância, né, da burguesia para os movimentos históricos, para a evolução da sociedade, para o desenvolvimento da sociedade. Marx vai dizer, olha, a burguesia ela não é de todo ruim. Ela foi importante do ponto de vista de movimentos sociais, de movimentos políticos, que ajudaram a desenvolver a sociedade e a política. Só que, historicamente, o que a gente fez foi trocar uma forma de opressão pela outra, né? A gente troca a forma de opressão dos reis pela forma de opressão da burguesia, que é o que a gente vive até hoje, né? É bem interessante a importância da burguesia para esses movimentos. Outra coisa, pessoal, a modernidade, ela também vai constituir uma nova visão do homem em relação a si mesmo, justamente porque o Renascimento ele tem uma forte relação com o humanismo, essa coisa da centralização do homem, né? No Renascimento, o homem começa a ser visto não mais como um ser pecador, alguém que deve algo para Deus, né? O homem começa a ter uma centralidade muito maior no Renascimento, começa a ser o dono da própria história, aquele que determina a sua própria história. Então, uma coisa que a gente começa a perceber a partir desses movimentos históricos é a coisa do individualismo, né? De fato, antes, toda a história da humanidade, toda a vida humana, a própria existência humana estava muito ligada à religião, à natureza, a uma visão muito dogmática da vida, do mundo, né? O homem como um ser pecador. Só que a partir desses movimentos históricos, ou seja, essa passagem da era medieval para a era moderna, a gente começa a perceber que o homem começa a ser o centro de tudo. Então começa a haver um individualismo, né? O individualismo começa a crescer aí. Não o individualismo ainda no seu sentido ruim, no sentido de eu só me importo com mim mesmo, mas a importância do indivíduo. Ou seja, o indivíduo começa a ter importância nesse período, né? Ali da modernidade. E o desenvolvimento do comércio. Ou seja, o comércio ele começa a desempenhar um papel muito importante na ordem social. Né? A sociedade começa a depender cada vez mais do comércio. Você vai ter aqui, por exemplo, já no século XV, metade do XV, início do XVI, você vai ter, por exemplo, mercantilismo, você vai ter uma disputa entre os grandes estados, as grandes cidades, né, por rotas comerciais, você começa a ter uma disputa cada vez maior no comércio, no mercado. E nesse sentido a gente começa a perceber os germes do capitalismo, né? O capitalismo que ali no século XVI ainda não é uma grande coisa, o capitalismo ainda é uma coisa muito pequena, muito fraca, né? O capitalismo vai ter seu auge já no século XIX e tal. Mas aqui ele começa a se desenvolver. E isso vai ser importante para a compreensão da sociedade já na modernidade. Aí, pessoal, a gente começa a perceber também algumas coisas, né? Usando esses tipos ideais, né? O famoso tipo ideal do Weber, né? Que tenta reunir características gerais de grupos, né? De indivíduos, a gente começa a falar do homem medieval, né? Aqui é um conjunto de características que definem esse homem medieval. Eu tentei simplificar aqui para vocês, mas é o seguinte, o homem medieval ele é dogmático, ele é espiritualista, ou seja, ele é muito ligado à religião, ele tem muito medo de Deus, ele tem muito medo do pecado, tem uma fé muito estabelecida, é muito ligado à terra, é gregário, né? É um homem ainda muito temente a Deus, né? O homem medieval ele é muito determinado pela fé, né? Pela religião. Diferente disso, o homem moderno, ele já é um pouco mais diferente, né? Ele é individualista, o homem moderno busca o seu próprio prazer, busca o consumo. O homem moderno está muito ligado a uma visão... o homem moderno dá muita importância para si mesmo, do ponto de vista da individualidade. Então, o homem moderno, ele já não se importa tanto ele já não se preocupa com as questões da alma, né? No sentido de o pecado deixa de ser tão importante, né? O que importa mais é a vida terrena, a vida material, né? O materialismo começa a se desenvolver muito forte aqui, né? O homem já não se enxerga como um ser pecador. O homem moderno ele é muito mais, ele dá muito mais importância para si mesmo e ao mesmo tempo ele tenta compreender a sua existência e também o mundo, tenta compreender a realidade ao seu redor. Ou seja, o homem ele começa a se tornar parte importante do próprio conhecimento,
né? É por isso que na modernidade você começa a ter o desenvolvimento de novas pesquisas científicas, você começa a ter novas teorias científicas, novas teorias que tentam compreender a realidade natural, os fenômenos da natureza, mas também o que é o homem, o que é o conhecimento humano, o que é a sociedade humana. Começa a se desenvolver também aqui uma pesquisa acerca das formas de governo, né, dos vários regimes. Já que o homem é o dono da sua história, já que o homem é o centro da história, ele interfere no seu próprio destino, né? O destino humano já não é mais determinado por Deus, pela natureza. O destino humano é uma coisa que nós controlamos. Então, o homem, já nesse período aqui, ele começa a ter uma preocupação em explicar as coisas. Então, percebam, parece que essa tentativa de compreender o mundo, compreender as coisas humanas, já está estabelecendo as bases disso que a gente vai chamar de pesquisa social, de sociologia. Né? Então, também a coisa do consumo, claro, né? O capitalismo está se desenvolvendo, o comércio começa a ter mais espaço e a coisa do consumo começa a se tornar cada vez mais importante. O homem busca a riqueza, o homem busca os prazeres da vida, o homem busca o acúmulo, né? Então a gente vai percebendo essa diferença do homem medieval e do homem moderno. Ok, pessoal? Então, assim, isso aqui são algumas características, alguns fenômenos históricos que se tornaram muito importantes para a gente compreender o desenvolvimento da sociologia. Aqui do outro lado, eu também tentei mostrar um pouquinho desses aspectos históricos, né, do ponto de vista do desenvolvimento das cidades. Então, ó, os grandes centros urbanos, eles começam a se desenvolver, né? Antes, o homem que estava ligado à terra, que estava ligado à natureza, que estava ligado ao trabalho no mundo, trabalho na natureza, coisa agrária mesmo, ele perde isso, né? A gente vai ter uma série de fenômenos históricos que vai criar o famoso êxodo, né? A terra que antes era de todo mundo começa a se tornar uma propriedade privada de um grupo, né? No caso aqui a burguesia, né? E essa massa de pessoas desocupadas, de trabalhadores livres, né? Eu adoro esse termo, trabalhadores livres, né? Começam a se concentrar nas grandes cidades. Então, os centros urbanos, eles vão começar a se desenvolver, né? Você vai ter a concentração das massas nas cidades. Então, você tem ali um grupo gigantesco de pessoas procurando, enfim, sobreviver, procurando o prazer da vida, procurando o acúmulo, procurando ganho de riquezas. Você vai ter uma disputa muito grande no mercado, né? O capitalismo começa a se desenvolver ali de uma forma mais forte. Tudo isso, pessoal, século XVI, XVII e XVIII, tá? Em 300 anos a história da humanidade muda completamente, né? A gente passa por uma série de mudanças incríveis do ponto de vista histórico. Isso vai ser importante para a sociologia, coisa que a sociologia tenta compreender também. Outra coisa, o processo histórico de domínio da terra pela burguesia, como eu acabei de falar, né? O Marx, ele chama isso, né, de processo de acumulação primitiva. Vamos tentar entender isso. O que a gente chama aqui de acumulação primitiva, pessoal? A acumulação primitiva tem a ver com esse fenômeno histórico de transformar a terra numa propriedade privada. Por quê? Antes, por exemplo, no sistema feudal, todas as pessoas tinham acesso à terra. Claro, você tinha uma divisão rigorosa entre os donos da terra e quem trabalhava na terra, no caso, vassalos e suzeranos, né? Suzerano, o senhor feudal, vassalo, as pessoas que trabalhavam na terra do senhor feudal, né? E havia essa distinção. Mas todo mundo tinha acesso à terra. A terra era um bem do homem, era uma coisa do homem. Todo mundo podia trabalhar, plantar, enfim, ter acesso aos seus meios de subsistência e vivia tranquilamente, no sentido, assim, não era nada justo, não era uma vida maravilhosa, mas todo mundo tinha acesso à terra. Com a decadência das monarquias, com a decadência do poder da igreja, né? A igreja que tinha um controle sobre as terras, e, enfim, fazia uma troca ali de interesses com as monarquias, com a nobreza, essa terra que antes era de todos, começa a se tornar uma propriedade privada, ou seja, começa a se tornar propriedade de um grupo de pessoas, da burguesia, né? A burguesia, ela começa a concentrar as terras como uma propriedade. Então, essa propriedade privada acaba excluindo as pessoas da terra. Isso causa um êxodo, né? Isso causa uma movimentação dos trabalhadores, das pessoas, para os centros urbanos, procurando meio de subsistência, procurando formas de trabalho, procurando, enfim, os prazeres da vida. As cidades literalmente começam a se desenvolver. Esse frenesi, essa vida infernal que a gente tem nas cidades está relacionada a esses movimentos históricos, né? Os grandes centros urbanos começam a se desenvolver.
O processo de acumulação primitiva, segundo Marx, foi o que permitiu também um fortalecimento da burguesia, né? A terra, que é um bem primário, né, que é de onde a gente tira os meios de subsistência, ao se tornar uma propriedade privada, se torna também uma forma de controle político e econômico da sociedade. E esse controle é estabelecido nas mãos da burguesia, né? Isso é bem interessante porque o que eu estou falando aqui para vocês são uma série de fenômenos, né, que permitiram o desenvolvimento de uma nova visão da sociedade. A sociedade humana passa por uma modificação na modernidade e é no meio disso que vai se desenvolver a sociologia, né? Além disso, a gente começa a perceber que todas as atividades humanas relacionadas o comércio, a burguesia, a concentração das terras nas mãos de um grupo, a gente começa a perceber que todas as atividades humanas agora buscam cada vez mais o lucro, buscam cada vez mais a obtenção de lucro imediato. Então a gente começa a perceber que todas as atividades humanas buscam cada vez mais o dinheiro, buscam cada vez mais o prazer, buscam cada vez mais o acúmulo, né? Então assim, como eu falei, século XVI, XVII, o capitalismo ainda não é tão poderoso, o capitalismo ainda está se desenvolvendo. É no século XVIII, né, a partir da Revolução Industrial de 1750, que a gente vai ter, assim, o capitalismo não era nada e vira um sistema econômico global, hegemônico, muito poderoso, que modifica totalmente a nossa sociedade, a nossa história, a nossa vida, nossas relações, as relações de poder, né? Então, assim, o capitalismo, ele começa a romper as barreiras do dogma, né? Como assim? É porque antes, sobretudo a religião, a igreja, via com muito maus olhos essa coisa do acúmulo, né? Essa coisa de concentrar riquezas. A riqueza ainda era vista como a avareza, né? Era vista como um pecado. Então, a religião ela desempenhava um papel importante para ter um certo controle sobre o capitalismo, né? O capitalismo ainda se mantinha ali seguro, né? Ele de alguma maneira estava controlado pelos dogmas religiosos. Com a decadência da Igreja Católica, da instituição da Igreja Católica, já na modernidade, o capitalismo ele começa a perder essas amarras e ele começa a se tornar cada vez mais poderoso. Então o capitalismo vai rompendo barreiras do dogma e a gente começa a perceber que o ser humano agora, ele já não busca mais o suficiente para a sua vida. Ele agora busca cada vez mais o acúmulo por si só. Ou seja, a gente começa a ter o desenvolvimento dessa visão de sociedade que a gente vive hoje. A nossa vida hoje, o nosso padrão de felicidade, a nossa existência é totalmente determinada pela coisa do acúmulo, da riqueza, do consumo, né? O nosso padrão de felicidade está associado o tempo todo à coisa do consumo. A sociedade te diz que para você ser feliz, você tem que arrumar um emprego, né? Passar no vestibular, né? Estudar, arrumar um emprego decente, ter dinheiro e ter coisas. É basicamente isso que o mundo diz que é a felicidade. A gente sabe muito bem que não é isso, né? Se é que a felicidade existe, ela com certeza não está no dinheiro, tá? Mas assim, a gente precisa disso para sobreviver nessa nova sociedade, nessa nova ordem econômica. Então a gente começa a ver como que a sociedade está passando por um processo de transformação. Isso aqui que eu falei com vocês, esses fenômenos, eles começam a colocar as bases disso que a gente vai chamar de sociologia. Ou seja, uma ciência que tenta compreender os vários fenômenos sociais, né? Claro, a sociologia está se desenvolvendo aqui de uma maneira ainda bem lenta, bem fraca ainda, né? Mas a sociologia, a partir do século XIX, ela se torna uma ciência, se torna uma disciplina e ela vai tentar explicar os vários fenômenos sociais de uma forma totalmente diferente. Hoje em dia, a sociologia é uma coisa incrível, assim, poderosíssima. É uma ciência, explica os vários fenômenos sociais de uma maneira bem interessante. Você tem pesquisa de todos os tipos, mas aqui ela ainda é uma coisa bem pequena, ok? Bom, acho que agora a gente tem alguns elementos para tentar responder, né, algumas perguntas. Quer dizer, pelo menos uma. Volta aqui comigo, né? Vem aqui comigo para a questão. Então vamos lá, pessoal. Questão 1. A sociologia, como ciência, foi criada no século XIX em um contexto marcado por mudanças sociais que demandavam explicações para a intervenção nos problemas detectados. O tipo de sociedade que propiciou o surgimento da sociologia e a indicação de suas características são, respectivamente. Então vamos lá. A. Capitalista, inchaço populacional na zona urbana.
crescimento da criminalidade, aparecimento do proletariado e a crise das instituições sociais. Bom, aparentemente é essa aqui, mas vamos ver as outras. Escravocrata, aumento da urbanização, desindustrialização, aumento da taxa de emprego, aparecimento da burguesia e enfraquecimento dos laços sociais. Não faz o menor sentido, né? Escravocrata aqui e as outras definições que aparecem não fazem o menor sentido, porque uma sociedade escravocrata, ela vai se basear na escravidão, ou seja, na exploração do trabalho dos escravos. E isso é uma coisa que remonta à Grécia e à Roma antiga, então já é bem distante do que a gente estava discutindo aqui. Então, olha só, aumento da urbanização, desindustrialização tem nada a ver, né? Na modernidade a gente começa a ter o desenvolvimento da indústria, a industrialização começa a ser cada vez mais forte, não desindustrialização. Aumento da taxa de emprego, aparecimento da burguesia e enfraquecimento dos laços sociais. Bom, a gente já percebeu que a B não é, né? C, socialista, aumento da migração para a zona rural, valorização do salário dos trabalhadores, redução do desemprego e fortalecimento da igreja enquanto instituição social. Também não faz o menor sentido, né, pessoal? O socialista aqui não explica nada, né? O socialismo é outra coisa, o socialismo vai ser uma ideologia, um movimento político que vai surgir a partir do século XIX, vai ter uma importância muito grande, mas não se encaixa ao que a questão pede, né? Aumento da migração para a zona rural, na verdade vai ter uma migração para os centros urbanos e não para a zona rural. Valorização do salário dos trabalhadores, não é isso que acontece de forma alguma, né? Com o desenvolvimento do capital, os trabalhadores eles começam a ter o salário desvalorizado, né? Começam a ter salários cada vez menores. Enfim, D, comunista, crescimento da população urbana e rural, redução da pobreza, aparecimento do proletariado, fortalecimento da família enquanto instituição social. Bom, também não faz o menor sentido. O comunismo é outra coisa, né? Essa coisa da redução da pobreza aqui não faz o menor sentido. Na verdade, a pobreza começa já no século XIX a se tornar cada vez maior. O socialismo, enquanto movimento político, vai lutar contra isso, né? Enfim, então não é a D. E, feudal. Estabilidade econômica, valorização da mulher no mercado de trabalho, fortalecimento do casamento como instituição social. Pelo amor de Deus, né? Não faz o menor sentido, né? Feudal. A sociedade feudal é uma sociedade medieval. A gente já entende que a sociologia surge, né, a partir do movimento da passagem da era medieval para a era moderna. Portanto, da decadência do sistema feudal. Estabilidade econômica não é uma coisa que existe nesse período. Valorização da mulher no mercado de trabalho, por favor, né? Isso não existiu nem na era feudal, não existe hoje ainda, né? O que é um escândalo, enfim. Fortalecimento do casamento como instituição social, isso também não acontece, né? Na modernidade o casamento começa a entrar em decadência. Enfim, pessoal, é a opção A, tá? Capitalista, né? Você vai ter um inchaço populacional na zona urbana, a expansão das cidades, o crescimento da criminalidade, muita gente acumulada nos centros urbanos, né? Pouca oferta de emprego, você vai ter aumento da criminalidade, aparecimento do proletariado, isso está correto, no século XIX os trabalhadores vão começar a se organizar politicamente, né? E a crise das instituições sociais, que é um fenômeno bem da modernidade também, né? Enfim, meus caros, opção A. Volta aqui para mim, por favor. Bom, o que eu estava tentando mostrar para vocês nessa primeira parte aqui da nossa aula de hoje é justamente uma série de acontecimentos, né, fenômenos históricos que vão permitir o desenvolvimento da sociologia. Eu falei de uma forma bem resumida dessa série de fenômenos, tá? Mas eles são importantes para uma série de coisas que a gente vai discutir já na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, assim, deem uma estudada nesses tópicos, deem uma pesquisada, beleza? Isso aqui vai ajudar vocês a compreender um pouquinho, tá? De todos esses fenômenos. Se vocês puderem, deem uma lida no Manifesto Comunista do Marx e do Engels. Também fala desse processo, tá? É bem interessante. Além de ser um documento histórico, né? Uma grande obra da literatura, da filosofia também, né? Vai ser parte importante dessa discussão que permite o desenvolvimento da sociologia. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu tinha mais ou menos para falar. Até daqui a pouco, o Cássio vai entrar e aí a gente se vê na próxima aula. Um abraço, valeu!